Canudos, uma guerra que transformou um arraial em açude. Você deve estar se perguntando o que a Guerra de Canudos tem a ver com um açude. Quais foram as causas e que fim levou? E como está relacionado ao carnaval? Pois então, não perca o conteúdo de hoje. Aqui te mostraremos o desenrolar de uma trágica história brasileira e o que não te contaram. O vídeo de hoje te trará muitas informações sobre a Guerra de Canudos. Mas antes, deixa aquele gostei no vídeo e se inscreva, afinal, isso ajuda com o crescimento do canal. Se já fez isso, então vamos lá! Um marco assustador na história do Brasil. A Guerra de Canudos passou de uma revolta dos sertanejos nordestinos contra o governo a massacre desolador. O que um ano de conflito gerou para uma civilização e início de uma nova fase, a republicana. Quem foram os envolvidos na Guerra de Canudos? A República. Nesse período, o sistema republicano tinha acabado de se instalar no Brasil por volta de 1889. Com ele, muitas alterações foram impostas, ou seja, o governo queria faturar para materializar seus planos e as cobranças de impostos foram aplicadas e aumentadas. E Antônio Conselheiro? Essa personalidade nasceu em 1830 no estado do Ceará, de uma família tradicional e de classe média. Já atuou como comerciante, professor e advogado, até ser largado pela sua esposa quando decidiu peregrinar pelos sertões. A partir disso, se instalou na cidade de Canudos, onde se tornou um líder do arraial e atraiu milhares de pessoas, pois acreditava que Deus o teria enviado para acabar com as diferenças sociais e a cobrança de tributos. Início e estopim do conflito. O conflito da data de 1896 a 1897 aconteceu a partir das insinuações de Antônio Conselheiro, pois acreditava que a República era uma materialização do reino do Anticristo, ou seja, sem a participação da Igreja na governança, os atos seriam considerados profanos. Além de acumular um número alto de seguidores, com promessas e informações que os libertariam da extrema pobreza e garantiria a salvação eterna em outra vida. Foram as provocações realizadas por Antônio Conselheiro. A igreja rebatia as críticas e atacava os sertanejos, alegando que eram apegados à heresia e à depravação. Já os políticos e senhores de terra diziam que o grupo era monarquista e liderava um movimento que almejava derrubar um novo governo. Com isso, em outubro de 1896, quando realizava a construção de mais uma igreja, Antônio Conselheiro não teria recebido o carregamento de madeiras já pagas que chegariam do município de Juazeiro. Sendo assim, surgiu rumores que ele e seus seguidores iriam buscar o material à força, levando as autoridades de Juazeiro ficarem atentas e enviar um pedido de assistência ao governo baiano para que fossem enviados policiais. Os mesmos permaneceram por alguns dias na cidade, mas nada aconteceu. A partir disso, se iniciaram as expedições. Está gostando do conteúdo? Então, se você ainda não deixou seu joinha no vídeo, ainda dá tempo. Ative também as notificações aqui no sininho para não perder nossos novos conteúdos. Beleza? Primeira expedição. Quando os conselheiros não atacaram e nem foram à cidade de Juazeiro buscar as madeiras, as tropas policiais resolveram ir até Canudos, como uma forma de intervenção e expedição. Mas foram surpreendidos no trajeto durante a madrugada, isso no município de Uauá. Após horas de combate, os canudenses se retiraram da batalha e deixaram um quadro desolador.
Já as tropas policiais não tinham mais forças e nem coragem para atacar Canudos. Ao invés disso, saquearam e incendiaram a cidade de Uauá, voltando para Juazeiro com um total de 10 mortos e 17 feridos. Segunda expedição. Foi realizado já no ano de 1897, quando a tropa enviada pelo governo foi atacada pelos conselheiros mais uma vez e retornaram com muitas baixas, mais de 100 mortos e praticamente sem armamento, visto que os canadenses tinham se apropriado tanto das armas dos mortos quanto dos que foram rendidos. Aos poucos, os adeptos de Antônio Conselheiro mostravam grande coragem, resistência e habilidade militar durante os combates. Terceira expedição. Também aconteceu no ano de 1897. Nesse período, o governo republicano, e não mais estadual, passou a tomar as decisões, enviando novamente uma tropa para Canudos e combater os sertanejos. Foi enviado junto aos 1.300 homens o coronel Antônio Moreira César, conhecido como Corta-Cabeças, pois na Revolução Federalista ordenou a execução de mais de 100 pessoas. Com essa notícia, os sertanejos foram cada vez mais se reunindo em defesa de Antônio Conselheiro e sua causa. A tropa, que durante a travessia da serra teria sofrido algumas baixas, acabou reduzindo mais e até mesmo perdeu seu coronel em batalha durante o assalto no arraial. Além disso, outros subordinados e lideranças da tropa também foram assassinadas, fazendo com que os sobreviventes desistissem e retornassem. Quarta expedição. A República, que estava com a imagem manchada por conta dos ataques e as baixas, resolveu tentar uma nova expedição a Canudos. Com o comando do Marechal Carlos Machado de Bittencourt e os generais, as tropas somavam um total acima de 4.000 homens. Um grupo militar passou por conflito em Cocorobó. Mesmo com algumas perdas, conseguiram chegar a Canudos. A partir disso, não obtiveram muitos resultados, até porque a maioria dos homens estavam passando fome ou sede, nas condições em que se encontravam. O Marechal seguiu para o sertão e se instalou em Monte Santo, a fim de utilizar a cidade como uma base de operações e iniciar o abastecimento dos soldados. Após várias batalhas, as tropas conseguiram encurralar os rebeldes, ao mesmo tempo, na verdade, período em que Antônio Conselheiro veio a falecer devido à saúde debilitada. Com esse fato, a República prometeu garantir a vida em melhores condições a quem desistisse. Ainda assim, tiveram alguns manifestantes em protesto e combate. Com isso, deu-se fim parcial à Guerra de Canudos. Resultado do conflito. Conforme comentado anteriormente, o fim parcial da Guerra de Canudos aconteceu a partir das promessas realizadas pela República, minimizando os números de guerrilheiros. Porém, isso não fez com que as palavras e promessas da República fossem válidas, muito pelo contrário. Além do deslocamento de aproximadamente 12.000 soldados durante o período das 4 expedições, o arraial foi incendiado e todos os homens presos. Grupos de mulheres e crianças foram degoladas, execução chamada de Gravata Vermelha, morrendo um total de aproximadamente 25.000 pessoas, isto é, a destruição de um povoado. Com o corpo de Antônio Conselheiro em posse das tropas, foi ordenado que decepassem sua cabeça e a enviassem para que estudassem as características do crânio de um louco fanático. Consideram esse episódio como o maior ataque sanguinário registrado no Brasil. A partir desse fato histórico, muitos meios de comunicação passaram a registrar e contar sobre esse episódio, sendo eles: Literatura, 1898, Canudos, História em Versos, do poeta Manuel Pedro das Dores, Bombinho. 1899, Descrição de uma viagem a Canudos, de Alvim Martins Orcades.
1899, O Rei dos Jagunços, de Manuel Benício. 1902, A Guerra de Canudos, do Tenente Henrique Duque Estrada de Macedo Soares. 1902, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Filmografia: Guerra de Canudos, longa-metragem de ficção de Sérgio Rezende. Sobreviventes: Os Filhos da Guerra de Canudos, documentário de Paulo Fontenelle. Canudos, documentário de Ipojuca Pontes. No final dos anos de 1960, o local do Arraial de Canudos foi alagado e submerso sob o açude de Cocorobó, a cerca de 10 quilômetros da cidade, que hoje leva o nome de Canudos. Em 1976, a escola de samba, Em Cima da Hora, desfilou com o enredo Os Sertões, baseado no livro homônimo de Euclides da Cunha. Podemos concluir que a Guerra de Canudos realmente foi uma desolação pelo número de perdas, bem como um marco negativo para uma civilização, ou até mesmo de aprendizado para que situações assim não viessem a acontecer. Por isso, não deixe de ler Os Sertões e as demais obras literárias citadas e os filmes produzidos. Garanto que te mostrará uma dura realidade. Você conhecia a história sobre a Guerra de Canudos? Qual história gostaria que contássemos agora? Deixe nos comentários. Obrigado aos curiosos que chegaram até aqui. Não esqueçam de se inscrever, curtam o vídeo e ativem o sininho. Assim que o próximo vídeo sair, você será notificado.